pra sempre aprender a amar, servir. Liberta o coração e voa pra amplidão, com fé em Deus e as mãos na terra. Tantos choram sem saber que a vida não tem fim. Abra os braços, solte a voz, declame esse poema de amor, de amor. O amor será maior, a esperança, a luz, a terra, uma campina, um sonho em cor. Liberta o coração, liberta teu irmão, e a terra será livre, um lar então. Vais viver com alegria o infinito aqui. Vais viver com alegria o infinito aqui. Boa noite a todos. Meu nome é Daniel Kaufmann. Eu sou da instituição espírita, a Oficina de Estudos da Arte Espírita, localizada no bairro do Andaraí, da cidade do Rio de Janeiro. Bom, conforme foi solicitado, a palestra de hoje tem o tema Saúde Mental perante o Espiritismo, e para nós chegarmos a um espaço de reflexão anterior, como mensagem, a mensagem inicial será musicalizada, Então, como vocês podem ver aí, está aparecendo a letra de uma música espírita muito querida do Alan Filho, que é A Noite e Dia. E nós estamos pensando nessa música em prol daqueles que passaram por problemas de saúde mental. Então, em solidariedade a essas pessoas, eu vou trazer essa música como mensagem inicial, depois eu faço a prece. Descobre caminhos por entre sementes de luz, banhadas de amor, e em paz seguem passos de fé sob as pedras pontudas da dor, suave lição. Vai e começa com um dia que se inicia a cada manhã. Vai em busca da luta mais justa, sentir-se capaz de seguir. Não há como falar de coragem sem se aceitar a existência do medo.
Vai que a vida não surgiu para ser um eterno segredo de Deus. Mas quando a noite vier e o cansaço selar teu futuro, descansar em paz. E assim poderás repensar novas metas perante o escuro, buscar o amor de Deus. De Deus. Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás que és capaz de mudar com o mundo, de crescer com o rumo, de iluminar a própria paz que confia no poder do tempo, que espera o devido momento em que dirás: sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu, sou mais Deus, sou mais eu, sou mais Deus, sou mais Deus. Bom, sentindo a presença de Deus assim se emanar através de nós, filhos dele, que possamos mergulhar nessa noite num espaço de reflexão, de carinho, de autocuidado e de acolhimento àqueles que também nos cercam. Sentindo essa esfera, esse mar de amor, de paz, que possamos mergulhar então nas reflexões dessa noite acerca da saúde mental. Que possamos aprender, entender um pouco da complexidade do assunto, mas acima de tudo nos abrirmos para as luzes do Espiritismo perante essa temática ainda tão carente de reflexão e de acolhimento. Que possamos assim aprender a respeitar, a acolher a nós mesmos e todos aqueles que nos cercam com relação a toda a infinita diversidade que os estados, que as situações e as condições de saúde mental que nos deparam e que ainda iremos nos deparar. Que Deus aqui esteja no coração de todos que estão ouvindo, nos lares, e que a presença de Deus se faça serena, gostosa e amorosa em todos nós, em mais uma noite. Assim seja. Bom, estou voltando aqui os slides, reforçando aí o assunto, né? O tema de hoje é sobre saúde mental, o espiritismo, e tem aí a imagem da fênix, né, simbolizando o renascimento, aquela ave mitológica
que se apaga, mas que sempre volta a acender. E nós podemos entender um pouco esse renascer das cinzas como um reerguimento cíclico na nossa vida, né? Nós estamos muitas vezes em momentos de euforia, em momentos de alegria, em momentos de paz, mas esses momentos se alternam, né? E nós entramos às vezes em estados mentais mais difíceis. Mas somos como a fênix, sempre iremos renascer perante as situações de dificuldade, tanto externas, mas principalmente mais voltado para a reflexão da noite, essa questão dos desafios que a saúde mental nos convida. Então, por isso, o foco na noite de hoje é na saúde mental. Mas, Daniel, eu não tenho muito interesse no assunto porque não é algo que me toca tanto. Tudo bem, né? É verdade, a gente não precisa se empolgar tanto com o assunto. Mas, primeiro, é claro, eu convido que mesmo assim insisto que você se abra para a reflexão desse assunto, porque é um assunto que causa muito sofrimento por aí, mas é muito sofrimento. Então nós precisamos aprender, abrir espaços e nos tornarmos mais sensíveis e acolhedores perante essa situação. Mesmo assim, tudo que for falado aqui cabe a qualquer problema de sofrimento, de dificuldades na vida, não apenas aqueles em torno da saúde mental. E nós vamos ter algumas reflexões da saúde mental permeadas com música. Eu trouxe aqui algumas músicas espíritas e nós vamos ouvir. E aí, bom, já dá para perceber que o modelo, a formatação dessa palestra é diferente. Então, se possível, né, gentilmente eu sugiro que se você puder ouvir essa palestra com fone de ouvido, num ambiente mais recolhido, que nos momentos em que eu estiver cantando, se puder fechar os olhos, ou tentar desligar um pouco mais as suas percepções sensoriais, para que você possa, enquanto a música estiver sendo cantada, ter a oportunidade e a abertura de sentir a música. O que eu sinto quando eu ouço essa música? Em primeiro lugar. Segundo, como os conteúdos dessa música respondem às potências que eu posso lançar mão para lidar com os desafios de saúde mental, como espírito. Então, a cada música cantada eu vou reforçar e vou pedir para que cada um aqui possa se permitir mergulhar na música, por isso fonezinho de ouvido, se possível, é claro, um ambiente mais de recolhimento, para ter essa experiência sensorial, de sentimento e emoção, e também de conexão com o conteúdo que essa música está sendo trazida nessa noite. É importante ressalvar, muito importante ressalvar, que as reflexões dessa noite não serão através de estudos da medicina e da psicologia. E eu, particularmente, sou um professor de biologia. Então, a minha formação não me dá condições para trazer de forma aprofundada conhecimentos, através de conhecimentos técnicos, sobre a temática de saúde mental como médico e muito menos como psicoterapeuta, né? Para isso, certamente, o convite deveria ser para pessoas com formação para isso. Mas é muito importante, é fundamental nós reconhecermos os componentes biológicos relativos à saúde mental. Isso tem relação com o que me moveu particularmente a pensar nesse estudo. Eu vou pedir até a gentileza aí de um pouquinho de quebra de protocolo, porque é esperado, que o próprio palestrante ele não fale muito da sua vida pessoal. Então, eu vou abrir só um pouquinho desse espaço para explicar o que me moveu a pensar nesse estudo. E, de forma alguma, nada que eu falar sobre mim deve ser levado como exemplo ou como referência. É basicamente um depoimento, tá? Bom, hoje eu tenho 38 anos, mas eu por muitos anos tive problemas de saúde mental. No meu caso, eram mais relacionados à depressão e a crises de ansiedade, que
Basicamente são as duas categorias, as duas CIDs mais comuns quando a gente fala de problemas de saúde mental, né? E assim, posso garantir que todos os episódios de depressão e de ansiedade foram muito difíceis, é muito sofrido, e eu demorei muito para entender a complexidade, o aspecto biológico, orgânico da depressão e da ansiedade. E por isso demorei muito a buscar ajuda, a buscar o tratamento necessário para mim, né? Eu lembro que eu peguei um livro de perguntas e respostas feitas para Divaldo Pereira Franco, e uma das perguntas foi: Divaldo, considerando a importância da eu não lembro, mas a pergunta era mais ou menos assim: considerando a importância da psiquiatria e da psicoterapia, considerando questões de depressão também, o que é mais importante? Né? Aí o Divaldo responde, né? Isso é a pergunta de Divaldo, tá, gente? Eu não estou dizendo assim que... é a pergunta dos espíritos. É a pergunta feita aos espíritos. Não, é a pergunta feita a um homem encarnado, que tem muitas contribuições através de suas obras, né? Mediúnicas, especialmente, suas palestras. Mas o Divaldo responde: considerando, né, o componente orgânico, biológico da depressão, a psiquiatria é muito importante. Então, o que ele quis dizer? Foi a partir dali que eu comecei a entender a importância necessária de se dar para a medicina e a psicoterapia. No caso da resposta de Divaldo, mais ainda para a psiquiatria. Por quê? Porque muitas questões de saúde mental são relacionadas a desequilíbrio nos neurotransmissores. São substâncias químicas que agem, por exemplo, no nosso sistema nervoso. E que isso leva a alterações no comportamento e no pensamento das pessoas, né? A depressão, ela se manifesta diferente nas pessoas, né? No meu caso, ela se manifestava por alguns sintomas, né? Eu tinha apatia, não sentia nada por ninguém. Cheguei até a terminar um namoro na época. Eu me sentia extremamente desanimado. Uma das coisas mais cruéis para mim era a falta de sentido existencial. Nada tinha motivo. Eu tinha muita dificuldade de sair da cama. Então, eram momentos muito difíceis. Eu tinha dificuldade de concentração e eu já estava dando aula. Então, eu entrava em sala de aula e era um desafio muito grande, porque eu tinha que estar ali sorrindo, dando bom dia, com meus 30, 40 alunos em sala de aula, e explicar conteúdos difíceis da biologia, né? Então, aí, quando eu li essa resposta de Valdo, eu aceitei procurar a psiquiatria, né? Ainda com muito medo, com muito preconceito. E encontrei uma terapeuta, né? E ela me acolheu, ela assim, conversou comigo por 1 hora, acolheu o meu medo em relação ao tratamento por remédios, né? E ela passou um remédio leve, que ela me disse que era leve, né? Ela falou: olha, toma esse remédio aqui que não é tarja preta e você vai melhorar em 21 dias. Eu, primeiramente, achei: o que é isso? É bruxaria? A pessoa que está me dizendo que eu vou melhorar em 21 dias? Como assim? Então, por um momento eu me senti no paraíso, porque finalmente tinha uma promessa de melhora, e por outro eu me senti super mal, porque ainda ia demorar 21 dias. E pasmem, cheguei ao 21º dia, todos os sintomas de depressão passaram. Eu voltei ao estado de normalidade, entre muitas aspas, né, gente, que eu queria. Né? A apatia desapareceu, meu raciocínio voltou a ficar normal, me senti bem, me senti com energia, desapareceu. Então, isso me moveu a pensar em palestras, né? Essa é a terceira, a quinta, sexta vez que eu já estou dando essa palestra, e vou dar mais em 3 vezes esse ano em outras instituições, em outros ambientes de estudo espírita, porque é muito importante. Só estou trazendo essa ressalva, né, para explicar a importância disso. Então, não vamos focar nisso, mas ressalto a grande importância do autocuidado, especialmente pela medicina e pela psicologia, entre outras possibilidades. Nós não conseguimos pensar em regras, mas, além da medicina, além da psicologia, se a pessoa apresenta questões de saúde mental, como está o sono dessa pessoa? Como está o grau de estresse dessa pessoa? Em que ambiente ela está frequentando? Como estão as relações sociais dessa pessoa? As casas espíritas têm um atendimento fraterno.
elas oferecem os tratamentos espirituais. No meu caso, né, eu tinha, por exemplo, que através do autoconhecimento, né, eu descobri pela psicoterapia, né, pelas terapias com psicólogo, eu descobri que eu tinha que dormir bem, focar no meu sono de qualidade, eu tinha que evitar estresses, não me tornar um egoísta, mas ao mesmo tempo não me afundar tanto com o sofrimento das pessoas nessa condição que eu estava, né, de depressão. Eu tinha que fazer atividade física todos os dias, eu fiz tratamento espiritual na minha casa espírita, eu me encontrei em atividades voluntárias como pré-vestibular comunitário. Hoje eu estou há 14 anos coordenando pré-vestibular comunitário. Então, eu encontrei a minha caminhada. E isso cabe a cada um de vocês pensar na sua caminhada, porque nós somos espíritos milenares. Então, nada de que eu vou falar aqui serve de regra, né? Mas, realmente, o campo da medicina e da psicologia são muito importantes, mas, por favor, pensem, abram a mente em relação a vocês mesmos, em relação às pessoas que apresentam problemas de saúde mental ao nosso redor. A gente precisa abrir espaços para isso. E aí, em solidariedade, né, inicialmente, as pessoas que têm problemas de mental, as pessoas que apresentaram problemas de saúde mental no passado, né, nós cantamos a música Noite e Dia, né, uma música mais de sensibilização, que nos fala de força, de fé, de buscar a Deus, né, e de resistência, de coragem, né? E agora nós vamos pensar, que é o foco da palestra da noite de hoje, vamos levantar alguns elementos para o movimento do despertar, nesse sentido figurado, claro, né, no sentido poético. O despertar é a possibilidade de buscar potencialidades, elementos que nos ajudem a lidar com as questões de saúde mental. Então, vamos chegar à cantoria. Cada música ela vai trazer alguns desses elementos. Eu vou começar com essa música chamada Filhos da Luz. E aí, eu vou convidar a cada um que estiver ouvindo a duas possibilidades ao ouvir a música. Primeiro, o que você sente, que emoções, né, você sente ao ouvir a música. Segundo, aí é um campo mais racional, né? Como essa música nos faz pensar, nos faz em elementos para lidar com os problemas de saúde mental. Então vamos para a primeira música chamada Filhos da Luz. Tua verdade era a verdade do mundo, mas a verdade do mundo não satisfaz. A tua dor era um pesar tão profundo que dentro de ti não cabia mais. Pega o arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia e espera. Nessa estrada somente quem dá mais do que recebe dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Hoje tua estrada é adornada de flores, segue teu rumo sem olhar para trás, pois descobriste a alegria que existe em espalhar tua luz em sopros de paz. Pega o arado e prossegue sorrindo a tua tarefa.
ama, trabalha, semeia e espera. Nessa estrada somente quem dá mais do que recebe dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Andai, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Andai como filhos da luz. Bom, obviamente muitas emoções, sentimentos nós sentimos e muitas reflexões tivemos, né, acerca de como essa música pode nos fazer levantar perante os problemas de saúde mental. Especialmente nesse cenário de lançar a luz, né, espalhar o amor. Mas o foco que eu escolhi nessa música especificamente é no início, para que a gente reflita nesses cenários de dificuldade, às vezes causados também por escolhas nossas. Olha aí, olha o que o trecho inicial da música fala. Tua verdade era a verdade do mundo, mas a verdade do mundo não satisfaz. A tua dor era um pesar tão profundo que dentro de ti não cabia mais. Então, nós podemos nos lembrar de muitas das vezes na vida, em experiências em que nós mergulhamos e nos entregamos às verdades do mundo. E lembramos também de episódios em que sentimos, mesmo que sutilmente, que essa verdade do mundo não satisfaz. E entramos num cenário de dor, de pesar, que estava tão grande que parecia não caber mais. Isso tem relação também com os episódios de dificuldade da saúde mental. E aí, vamos lembrar, né, o que a gente quer dizer quando a gente fala de saúde mental. Bom, nós temos uma forma de classificar os problemas de saúde mental que são as CIDs. As CIDs são códigos, né, que a gente tem para cada probleminha de saúde mental que a pessoa tem. E quando a gente fala de saúde mental, as CIDs mais conhecidas, os códigos internacionais de doenças, de condições e problemas de saúde mental, são esses aí que estão nos slides, né? A depressão, a ansiedade, transtorno bipolar e esquizofrenia, as deficiências intelectuais e o autismo, entre outros. E esses quadros, ou essas doenças, ou essas condições, nos colocam em situações desafiadoras, né? Muitas das vezes nos colocam em situações de sofrimento. E aí nós precisamos nos abrir para entender para onde estamos caminhando no mundo. Eu tenho esse quadro aí comparativo. Vamos tomar cuidado com esse quadro para não ser levado muito ao pé da letra. Eu tentei separar no lado esquerdo os caminhos que nós fazemos, as escolhas que nós fazemos mais voltadas às verdades do mundo, ao mundo material. E da direita, por outro lado, nós temos a busca pelas demandas do espírito, que nós aí entramos na nossa essência. O que nosso espírito clama? Então, por exemplo, olha aí a segunda frase, né? A relação com a matéria. Uma relação muito intensa, viciosa, apaixonada pela matéria, pelas posses. Quando o espírito, por outro lado, olha aí à direita, vocês podem ver que busca entender a impermanência das coisas. Se pelo lado material nós optamos muito pelas sensações, por outro lado o espírito
busca o desenvolvimento de sentimentos e virtudes. Enquanto muitas pessoas acabam se deixando levar por relações tóxicas, nós, como espíritos, desejamos nos alimentar através da ligação com o bom. A relação excessiva e doentia com a matéria nos leva a estados de sofrimento. Mas o espírito tem sede pela justiça de Deus, de entender que mesmo os episódios de dificuldade são momentos educadores e não punitivos. São momentos educadores e não punitivos. Então nós temos, por um lado, o excesso do vínculo à matéria, o adoecimento. E quando nós buscamos nos vincular às demandas do espírito, nós encontramos a cura. Entramos em espaços de cura. E aí vale essa reflexão. Qual lado nós estamos deixando mais nos levar? Se é para esse lado da esquerda, dessas frases aí que estão localizadas à esquerda, ou mais para a direita. E eu acho que isso é muito pessoal. Cada um aqui vai ver que, de repente eu estou mais no campo de sentimentos. Por outro lado, tenho vivenciado relações difíceis, tóxicas, me apegado a isso. Como é que nós estamos? Eu até consigo ter relações boas na vida, sou uma pessoa que busca o desenvolvimento dos meus sentimentos, mas tenho uma relação de posse muito forte com os meus bens. Isso é de cada um. Né? Fica aí a reflexão. Bom, acho que eu consegui voltar. Deixa eu ver aqui se eu recebi alguma mensagem. Desculpa, gente. Tive um problema com a internet aqui na minha casa, mas vou voltar. Não sei até que certo ponto a palestra ficou parada. Desculpem. Isso acontece, né? A gente estava refletindo, então, né, sobre as escolhas, o que a gente busca alimentar na nossa vida, né? Porque nessa situação, nessa condição de problemas de saúde mental, nós temos que buscar aos poucos os caminhos que nós, como espíritos, ansiamos, buscamos, né, para a nossa própria saúde. E agora vamos para uma próxima música. Ela se chama Viver, ela é do Luiz Pedro Silva Paulo. E faço novamente o convite. O que nós sentimos, que emoções brotam ao ouvir essa música e como o conteúdo dessa música nos faz refletir sobre como lidar com a saúde mental. Viver cada experiência, viver é aprender lições a cada momento, feliz ou de pesar. Tudo que te acontecer vem sempre trazer mais força ao teu ser, mais luz ao teu caminhar. E quando a dor te envolver em sombras de tristeza, é hora de crer que a luz virá, é hora de tentar lançar sempre para frente o olhar, alcançar visão
mais ampla da vida. E assim servir, amar, tendo a certeza de que se é grande o sofrer, maior há de ser a paz que amanhã virá. Sofrer, lutar, sempre aprender, crescer, amar é viver, paparapá. Bom, mais uma música. Refaço a pergunta: como nós nos sentimos? Que emoções vêm? E que reflexões essa música nos dá perante a saúde mental? Bom, o trecho que eu escolhi, é claro que cada um pode escolher e se alimentar de diferentes formas dessa música, né? Mas o trecho que eu escolhi foi esse: lançar sempre para frente o olhar, alcançar visão mais ampla da vida. Alcançar visão mais ampla da vida. Em isso o Espiritismo nos consola, nos instrui brilhantemente. Alcançar visão mais ampla da vida. Enxergamos como espíritos imortais? É claro que a pergunta é ela no sentido figurado. É claro que a gente enxerga, né? Fora aí alguns médicos que talvez estejam me ouvindo, é claro que nós enxergamos com nossos olhos físicos, né? E, por exemplo, eu aqui na minha sala de casa, eu estou vendo minha casa, né? Mas enxergar a vida, vamos para o sentido figurado. Nós enxergamos a nossa vida, a nossa trajetória como espíritos imortais ou como pessoas encarnadas com seu CPF, muito focadas nas questões materiais. Porque, às vezes, nos momentos de saúde mental, nós acabamos mergulhando em ideias muito limitantes. Parece até que a gente esquece das coisas mais leves e boas. E é muito importante lembrar delas, para que a gente possa encontrar mais serenidade, mais fortalecimento e acolhimento, mesmo nesse cenário de muita dificuldade que a saúde mental nos traz. E aí, então, o que é enxergar a vida como espírito imortal? É um exercício que a gente tem que fazer constantemente. 24 horas por dia não dá, né? Porque a gente está dormindo, né? Quem sabe quando a gente desdobra, dá para fazer. Mas vamos pensar nas horas que a gente está acordado. Enxergar como espírito mortal. Primeiro, e eu acho que das coisas mais gostosas dessas frases é entender, lembrar, compreender, sentir que o nosso futuro inevitável é de amor, de paz e felicidade. Tá difícil, porque eu estou com uma melancolia muito forte, eu estou num quadro de ansiedade muito forte, mas pensa um pouquinho. Que os sofrimentos e vicissitudes não são punições de Deus. São mecanismos educadores que Deus nos traz para lidarmos com lições que em vidas passadas nós não cumprimos. É como se fosse a recuperação na escola. É lembrar que as posses são impermanentes, que as posições são impermanentes, que as relações são impermanentes. Quantas questões de saúde mental estão relacionadas a ausência, a falta, a perdas. Mas isso faz parte do ciclo da vida. A visão como espírito imortal nos lembra da soberania de Deus e dos espíritos superiores, porque nós mergulhamos em condições tão difíceis que parece que isso não é verdade. Porque está tão sofrido, você enxerga o outro, você não sente nada. Você precisa fazer alguma coisa, mas você não sente razão existencial nenhuma para fazer aquilo. Você não tem suporte, desejo, vontade de fazer nada daquilo. E aí, às vezes, as pessoas acham, essas pessoas que estão em crise com algum problema de saúde mental,
acham que estão envolvidas, dominadas e perseguidas apenas por esses espíritos inferiores. De fato, né, até pela nossa condição espiritual, que a gente não é mole, né? Nós temos aí alguns desafetos espirituais. Não tem como negar. Mas Deus e os espíritos superiores são soberanos. Então é pedir, é orar, é agradecer a cada dia, é pedir aos seus mentores espirituais, é pedir ao seu guia espiritual, que é um espírito superior, que tem a responsabilidade de te ajudar nessa reencarnação. Esse espírito existe, chame por ele, por ela. Chame. Peça a Deus, lembre que Deus é o seu Pai. Lembre-se que Deus é o seu Pai, Ele vai te ajudar, porque Ele é soberano. Ele é hierarquicamente superior aos espíritos, aos seus desafetos. E aí entra também a necessidade do tratamento espiritual na casa espírita, que ajuda muito, mas ajuda muito. A ação fluidoterápica mais especializada do tratamento espiritual, além do passe comum que tem nas casas espíritas, além da água fluidificada, se a sua casa espírita oferece o tratamento, alguns chamam de tratamento de cura, outros chamam de tratamento fluidoterápico. Se a sua casa espírita tem isso, lance mão, busque, procure ajuda, porque isso ajuda muito, muito, muito. Muita coisa é mobilizada e nós somos muito auxiliados nesse momento em que a gente se permite aderir ao tratamento espiritual que a casa espírita oferece. E o último, que eu acho que é o mais gostoso de todos, eu peço que cada um aqui pare para pensar numa pessoa que ama muito, 1, 2, 3 pessoas. Pessoa que seu coração bate forte, você sente um amor. Eu pergunto, como esse amor vai estar daqui a 1357 anos? Muito mais forte, muito melhor. Então, o olhar como espírito imortal não é só pensar nas coisas boas que nós temos, é lembrar que essas coisas boas, essas relações boas que nós temos com esses amados, estarão ainda mais depurados e purificados séculos. Nós vamos amar muito mais. Então, enxergar como espírito imortal traz muito consolo, leveza, fortalecimento, acolhimento e ajuda a nossa mente a entrar numa leveza, a se limpar e conseguir também se ajudar nessas questões de saúde mental. Vamos agora para uma próxima música. Eu particularmente tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande por essa música. Das 150 músicas espíritas que eu conheço, 200 músicas que eu conheço, eu desconfio que essa está no top 5 aí, no top 10 talvez. Ela se chama Jesus Contigo, ela é do Luiz Pedro Silva Paulo também, assim como Viver. E convido novamente as emoções, os sentimentos e a pensar como essa música traz reflexões para lidar com os problemas de saúde mental.
esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Seguirá contigo. Bom, reforça a pergunta. E aí, o que nós sentimos? Que emoções apareceram? E como essa música sinaliza elementos, potências que nós podemos abrir mão para lidar com os problemas de saúde mental? Bom, particularmente destaco esse trecho que é difícil de entender, essa frase, quando a gente canta. Porque, na verdade, a frase está invertida. Mas vamos ler ela para tentar entender. Se a crença viva te dirige os passos, sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Vamos entender melhor essa frase agora? Nós vamos receber de Deus, dos amigos espirituais, de Jesus, o pão, a luz e o abrigo. Mas tem uma condição. Se a crença viva nos dirigir os passos. Fé. Fé. Muitas das vezes nessas condições de saúde mental, fica tão difícil que o campo racional às vezes fica um pouco blindado. Fica difícil de acessar. Então tem que entrar, às vezes, instrumentos, potências nossas para tentar ajudar. E a fé, que está aí nesse campo da crença, ela é uma grande irmã. Importância da fé para uma efetiva mudança vibratória e para a nossa cura. E como exemplo, eu trago aqui a história do paralítico de Cafarnaum, que é uma das múltiplas histórias, E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fizeram um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Então aqui é um exemplo muito claro do slide anterior. Se a crença viva te dirige os passos, sob a carícia de celestes braços receberás o pão, a luz e o abrigo. E o paralítico de Cafarnaum recebeu o pão, a luz e o abrigo, a cura. Mas Jesus fez isso ao constatar a grande fé que esse espírito manifestava. E aí a gente entra numa coisa meio mística, não é? Como assim? Quer dizer então que se a minha fé estiver muito potente, as coisas vão se transformar? Gente, não tem. O Espiritismo, ele traz o campo da fé raciocinada. Ele explica as coisas. É claro que
pelas condições espirituais que nós temos, né, algumas coisas são difíceis de entender. É como explicar reações orgânicas para uma criança de 5 anos. Mas, dentro do que nós podemos entender, basta a gente lembrar os objetivos da reencarnação, do que a gente está fazendo aqui. É mudar de faixa vibratória. É mudar, é transmutar sentimentos, virtudes, aperfeiçoá-las. E a fé, a crença viva, comprova em nós um grande amadurecimento espiritual. Então, não foi um homem que chegou ali e exteriorizou a sua crença. É toda a trajetória da vida desse homem, e que, apesar das muitas dificuldades, conseguiu fortalecer a sua fé. E nisso ele mostra um amadurecimento espiritual. E com isso, ele obtém a cura. Isso acontece com outras passagens bíblicas, em que Jesus fala da cura condicionada a um amadurecimento espiritual que a pessoa demonstrou. Os momentos de dificuldade que nós passamos, eles vão nos conclamar a superação. E esse paralítico conseguiu. Então, prova concluída. Ele obteve, então, a cura. Então, que nós tenhamos esses espaços, esse gasto de energia com as orações, com a sintonia com Deus, com um pedido humilde, que nós nos desnudamos perante Deus e os nossos amigos espirituais para obter a energia, a cura para as nossas questões mais íntimas. Porque nós vamos ser atendidos. Nós vamos ser atendidos. E, por fim, uma última música para nós pensarmos, né? O título já deixa bastante sugerido aí que elemento nós podemos lançar mão para lidar com os problemas de saúde mental. Todo o céu se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas, jatos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais. Então, vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo um mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. Bom, cantei um trechinho da música, porque o tempo já está se encerrando. Essa música é do Denis Soares. Podem achar gravações dessas músicas e de todas as outras músicas no YouTube. Vocês certamente vão encontrar pessoas que interpretam e executam a música muito melhor que eu. Recomendo fortemente. Inclusive, gente, a música espírita presente no YouTube é muito maravilhosa, né? Busquem Tim e Vanessa, busquem corais espíritas, que é particularmente o que eu mais gosto, né? Eu participo de um coral espírita chamado Coral Novos Cantos. Vocês podem achar, inclusive, o grupo no Instagram e o grupo no YouTube. Coral Espírita Novos Cantos. Lá tem as músicas, né? Porque a arte, ela alcança o espírito de uma forma que muitas das vezes a palavra não alcança. Então, busquemos essas músicas espíritas. Vocês vão acabar encontrando muitos autores e vão se vincular com coisas maravilhosas, com vibrações
muito gostosas. E essa música nos convida para o exercício do amor. Eu desejo apenas amar e todo um mar de afetos cativar. Encerramos com a melhor das terapias, que é o amor. Não um amor banalizado ou utópico. Amemos de acordo com o real amor que podemos externar. E isso tem que ser falado com muito respeito e cuidado. Porque se uma pessoa está com uma depressão de nível moderado, é difícil agir. É difícil fazer as coisas. Então, em diferentes condições de saúde mental, nós podemos externar o amor de alguma forma. E aí, que amor nós podemos externar é a busca desse autoconhecimento. A terapia, a psicoterapia ajuda muito nessa busca de como nós funcionamos. E esse exercício do amor será pequenas gotas de luz em nossa mente. Então, todos os elementos aqui pensados são essas gotas que vão iluminando, que vão iluminando, que vão iluminando. E nós sabemos muito bem que as ações que nós fazemos, a busca pela fé, a prática do amor, a busca por enxergar a vida como espírito, a busca e a preocupação de nós alimentarmos as nossas demandas como espírito, que são os elementos que nós pensamos nessa noite, elas vão contribuir significativamente para a nossa cura. Porque nós estamos agora retratando a saúde mental perante o espiritismo. E são gotas que vão iluminando e vão ajudando a regularizar o aspecto, o lado, a face orgânica do nosso corpo. A questão vibracional, a busca pela oração, as ações, as reflexões que nos elevam, vão atuar em nosso corpo e vão ajudar, juntamente com a medicina e com a psicoterapia, o nosso reequilíbrio, o retorno ao bem-estar. Então, o Espiritismo ele é extremamente consolador e nos dá instrumentos muito valiosos para agir. Eu cheguei a falar, né, que o pré-vestibular comunitário me ajudou muito, né? Em uma das depressões, quando eu ainda não tinha aceitado a importância da psicoterapia e da psiquiatria, eu me lembro que eu comecei a trabalhar no pré-vestibular comunitário na UFRJ, e eu dava aula 2 vezes por mês para um grupinho de 6 estudantes. Mas aquilo me fazia um bem, e eu estava numa depressão braba. Eu ansiava por aquele momento, com esses 6 jovens, em que eu dava a minha aula de biologia, mas aquilo me fazia um bem que eu melhorei. Eu acho que foi um dos principais instrumentos de melhora dessa crise de depressão, enquanto eu não aceitava, né, as formas de tratamento médico e psicológico. Então, o que cada um de nós pode fazer? Como nós podemos externalizar o amor perante os diversos quadros de saúde mental que se apresentam para nós? Isso é individual. Isso é de cada um, mas é uma busca muito importante que cada um de nós faça. E finalizando, tem esse trecho de uma música também, chamada Estradas. Quem quiser conhecer depois no YouTube, coloque Música Espírita Estradas, que aí tem um cantor que é o Moisés e a Cacau que cantam essas músicas. Se preparem, porque é uma das execuções de músicas espíritas mais lindas que eu já vi. E esse trecho fala o seguinte: nem que passem 100.000 anos, nem que pedras virem pó, nem que se apaguem as estrelas, ainda vou viver a vida, viva, plena. E então, em meu coração, arderá a chama do amor. Isso que o Espiritismo nos traz. Essa esperança, essa consolação de que nós somos filhos de Deus, nós somos amados por Deus em sua soberania e que nós, em sua semelhança, podemos praticar o amor, buscar a fé pelo nosso fortalecimento
para que a gente esteja em condições de cura, em diferentes condições de dificuldade em que nós nos deparemos. Então, uma boa noite a todos, gratidão por poder compartilhar essas reflexões e que busquemos ser instrumentos para nós mesmos, que nós não deixamos nos controlar, nos dominar pelas dificuldades do problema de saúde mental. Não é negar, é aceitar. O problema de saúde mental está ali, mas que a gente lance mão, busque ajuda em diversos aspectos da vida, que nós vamos conseguir a cura, porque isso é temporário, isso passa. Então, eu acho que eu posso encerrar aqui o slide. Pronto. E vou caminhar para a nossa prece final. Vamos fechar os olhos e pedir Deus pelo fortalecimento de cada um que ouve essa palestra, em seu lar, que os amigos espirituais possam auxiliar, possam amparar a todos os que aqui estão ouvindo, e que todos nós possamos nos tornar melhores instrumentos perante a nossa saúde mental, mas tanto quanto possamos ser bons instrumentos para aqueles que também passam por problemas de saúde mental. Porque sabemos que são condições de muita dificuldade, de sofrimento. Mas que sabemos, acima de tudo, que Deus é soberano, que os amigos espirituais hierarquicamente são superiores, que nós temos diversas potencialidades como espírito que podemos lançar mão, e que Deus, que a sua mão compassiva e misericordiosa, nos acolha em nossas condições mais íntimas, para que possamos trilhar nossa caminhada pela busca da paz e da felicidade perene. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus, e a Deus. Assim seja. Boa noite a todos e até a próxima.